Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazieri e estamos em mais uma videoaula da nossa disciplina de Planejamento Estratégico. E o tema dessa videoaula é análise ambiental. É uma continuidade, de fato, daquilo que a gente já começou a estudar na nossa disciplina, que é o processo de planejamento estratégico, ou melhor, o processo de administração estratégica, do qual o planejamento estratégico faz parte. Nós vimos que esse processo é composto por 5 etapas e nas videoaulas anteriores a gente já viu a primeira dessas etapas, que é a elaboração das diretrizes organizacionais. Você lembra quais são? Visão, missão e valores. Tem algumas organizações que utilizam também de objetivos estratégicos, metas, e aí fica a gosto, né? Mas visão, missão e valores são as principais diretrizes para começar um processo de administração estratégica. Mas não adianta nada ter diretrizes sem parar para fazer um olhar muito atento, muito crítico sobre o ambiente que envolve a organização. E esse ambiente é o que a gente vai estudar nessa nossa videoaula. Então, vamos começar colocando aí uma definição. O que significa fazer análise ambiental? E aí eu vou dizer que a análise ambiental é esse conjunto de técnicas que vão coletar e analisar os dados, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, tá certo? E aí é legal a gente fazer essa colocação logo no início, porque muitas vezes as pessoas acham que é só lá pegar a informação. Não, não é. Tem que pegar a informação e analisar também. E por outro lado, as pessoas também acham que é só olhar para o que está acontecendo fora da organização. E também não é. Você precisa olhar para o que está acontecendo fora, mas também precisa olhar para o que está acontecendo dentro. E aí a gente chega, então, nas duas grandes dimensões pelas quais uma análise ambiental passa. A primeira dimensão, que é o ambiente interno, e a segunda dimensão, que é o ambiente externo. No ambiente interno, a gente está olhando para tudo aquilo que está acontecendo dentro da organização, seja ela empresa, uma organização pública, uma organização com ou sem fins lucrativos, tá certo? E aí, eu posso dizer também que tem muitas formas de fazer esse olhar. As formas com as quais a gente vai lidar aqui na nossa videoaula e na nossa disciplina são as mais tradicionais dentro da Escola de Planejamento Estratégico, que é olhar para a cadeia de valor e para a VBR, que é Visão Baseada em Recurso. A cadeia de valor constitui, bem rapidinho assim, todas as atividades que envolvem o negócio da empresa. Essas atividades, a maioria delas é realizada internamente, pode ter alguma que seja feita fora também, mas é importante que todas elas estejam ajustadas, afinadas e pelos processos que a organização vai estipulando. E a VBR, que é a visão baseada em recursos, dá conta de olhar todos os recursos, né, os ativos que existem na empresa, sejam eles tangíveis ou intangíveis. E aí a gente está falando de recurso humano, financeiro, organizacional, de infraestrutura, tudo aquilo que a gente consegue utilizar para realizar alguma atividade ou para realizar o negócio da empresa, tá? Como eu disse, dá para olhar isso de outros jeitos. A gente pode olhar isso com a visão de conhecimento, de competências, de dependência das organizações, né? Enfim, habilidades, dá para fazer vários olhares, mas o que a gente escolheu é esse aqui que a gente colocou, da cadeia de valor da visão baseada em recurso. Já o outro lado, a outra dimensão, que é o ambiente externo, também tem formas distintas de ser avaliada. E a gente vai utilizar essas três formas que estão elencadas aqui no slide, que é a avaliação do ambiente geral, a avaliação do ambiente da indústria e a avaliação do ambiente da concorrência. A teoria organizacional apresenta outras formas de olhar. A gente pode olhar, de repente, o ambiente externo sob o prisma das instituições, das relações de poder, enfim, dá para explorar isso também. Mas, novamente, o que a gente está focado aqui é olhar essa linha mais tradicional, digamos assim, da análise ambiental voltada para o planejamento estratégico, tá certo? Então, o que não pode esquecer dessa história? A análise ambiental coleta e analisa o dado e olha o dado referente ao ambiente interno e ao ambiente externo da empresa ou da organização, tá certo? E aí, muitas vezes eu queria dividir até um negócio contigo aqui, né? Porque muitas vezes a gente ouve os alunos falando, e até aí eu não acho problema nenhum, porque o aluno está aprendendo, está conhecendo, né?
Mas eu já ouvi também profissional falar isso, aí já é complicado, né? Que análise ambiental, para que fazer? Vai lá, pega aí qualquer informação, joga lá e tá bom. Não é assim. Quanto mais tempo você dedica a fazer análise ambiental, melhor vai ser seu planejamento, porque mais condições você vai ter para propor estratégias para a tua empresa, para a tua organização. Então, eu queria te contar um pouquinho aí sobre para que serve fazer essa análise ambiental, quais são os motivos que levam a gente a dedicar tanto tempo a essa atividade. E o primeiro deles é que, através da análise ambiental, a gente consegue identificar sinais de mudanças. Olha que bacana. Olhando para o que acontece dentro e fora da organização, a gente consegue enxergar o que pode acontecer lá na frente e aí também se prevenir um pouco em relação a isso. A gente consegue olhar por exemplo, a possibilidade de um concorrente lançar uma nova linha de produtos, mexer no preço, alterando as condições concorrenciais. A gente pode olhar mudanças que ocorram no governo, na economia, na legislação, no próprio comportamento do consumidor. E isso indica para a gente coisas que a gente precisa se preocupar lá na frente com a nossa empresa. Outro benefício de se fazer análise ambiental é a possibilidade de a gente monitorar essas tendências, essas mudanças, para a gente identificar tendências. Olha que legal. Isso aí a gente faz fazendo o uso dos indicadores de desempenho. Muitas vezes o pessoal não gosta muito de mexer com número, com gráfico, sente um pouco de receio, mas é fundamental usar esse recurso para fazer análise ambiental, porque quando você joga os dados ali no gráfico, você consegue estipular a linha de tendência e isso mostra para a gente, de alguma forma, a probabilidade daquele evento acontecer lá na frente, certo? Então, a gente consegue, através disso, por exemplo, fazer estimativas em relação aos indicadores de desempenho da empresa, como eu falei, lucratividade, faturamento, participação de mercado, carteiras de clientes, dá para fazer tudo isso. Então, a análise ambiental propicia esse ganho também. Outra coisa bacana é que a gente consegue prever eventos que podem acontecer e a rapidez desses eventos. Isso é muito legal porque a gente pode usar técnicas, digamos, mais qualitativas para fazer essa previsão, que é o caso, por exemplo, da análise de cenários. A gente pode compor aí através da opinião de especialistas, das observações, leituras de documentos, né? E estipular aí cenários para que daqui a algum tempo a gente consiga ter um pouco mais de previsibilidade. Existe até ferramenta, né, software que faz isso, consegue prever aí para mais de 5 décadas os cenários, como que vão estar. Mas pode fazer também utilizando estatística, né, utilizando modelos preditivos de análise multivariada, como modelo de regressão, por exemplo, em que a gente consegue aí dizer, sim, quanto que a gente consegue chegar e até quando que a gente consegue chegar em um determinado resultado. E por fim, é bastante interessante a gente dizer que a análise ambiental consegue dizer para a gente o momento e a importância, a relevância desses eventos que ocorrerão lá no futuro. E isso faz diferença na hora que a gente vai planejar, porque se existe a possibilidade de acontecer um determinado evento, mas esse evento que vai acontecer, de fato, não nos afeta de forma intensa, então talvez o meu planejamento estratégico possa tomar um rumo. Ao contrário, se for um evento, né, complicado aí e que vá nos causar um efeito muito grande. Agora, é lógico, não é garantia 100%, porque nada nesse mundo garante 100% de previsão. A gente está colocando ali, fazendo previsões em cima de dados conhecidos. Dados desconhecidos, como, por exemplo, o que causou aí a pandemia da Covid-19, não dá para entrar muito nessa regra. Mas, de qualquer forma, acaba dando para a gente aí uma boa noção, uma boa previsibilidade daquilo que vai acontecer lá na frente. E para fazer análise ambiental, a gente utiliza de algumas ferramentas. Essa daqui talvez você até já conheça. Deixa eu ver onde eu vou colocar aqui a minha imagem para não atrapalhar muito. Vou pôr aqui. Bom, essa daqui até você já conheça, talvez já conheça, que é a famosa matriz ou análise SWOT, né? A análise de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, certo? Nesse exemplo que a gente colocou aqui, a gente estava trazendo aí exemplo de uma empresa do ramo de chocolates, né? E aí, a gente tem aqui de um lado, né, do lado esquerdo, a gente tem, por exemplo, o tamanho da empresa, né, ser uma empresa grande, geralmente essas empresas têm esse porte grande,
uma empresa que, por exemplo, pode se utilizar de princípios ambientais, de responsabilidade social, aliação com nutrição e saúde, né? Se a marca dela é uma marca famosa, bem reconhecida, isso atua positivamente também. E se a empresa faz investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Esse é o lado bom, né, digamos assim, da força. E aí tem um lado não tão bom, né? Que são os concorrentes. Muitas vezes esse tipo de empresa atua com concorrentes locais, mas também concorrentes globais, que atuam em escala global, tem um outro nível de competitividade. Ao mesmo tempo em que produtos pratica preços populares de produtos, também pode sofrer um pouco em relação àqueles produtos que estão um pouco mais ali nichificados em termos de público-alvo, né? Então, fazer esse tipo de análise é o que nos é convidado a fazer quando nós iniciamos uma análise ambiental, tá certo? Bom, e aí, antes da gente começar aí a entrar nos meandros da análise ambiental, vou fazer uma pausinha, mas vou te pedir para continuar me acompanhando no próximo vídeo, que a gente vai falar aí sobre o primeiro desses grandes ambientes que nós vamos estudar, que é o ambiente geral, tá bom? Então me acompanha e até o próximo vídeo.